Olá, sejam bem-vindos a mais um Redescobrindo o Japão. Hoje é o nosso primeiro dia na cidade de Hiroshima e vamos começar com esse delicioso café da manhã que agrada ocidentais e orientais. Hey, good morning, beautiful. Hoje amanheceu bem chuvoso por aqui, mas nada que tirasse a nossa imensa vontade de conhecer o Parque Memorial da Paz, que é um parque municipal construído para homenagear as vítimas da bomba atômica. Aproveita a caminhada e já vai lá e se inscreve no canal, deixa o seu like, deixe também o seu comentário. E não esquece de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Com esses 5 passos fáceis e rápidos, você ajuda o nosso canal a crescer. Os rios que cortam a cidade de Hiroshima têm muita importância para esse povo. No dia que explodiu a bomba atômica, muitas vítimas, ao ver sua pele se derretendo, vagavam em busca de água para conter suas queimaduras. E aquelas que estavam mais próximas aos rios se jogavam em busca de alívio. O parque só fica 10 minutinhos a pé do hotel que escolhemos ficar. É aqui no Parque Memorial da Paz que está localizado vários pontos, como o Museu Memorial da Paz, a cúpula da bomba atômica, entre outros pontos também muito importantes. Mas antes de conhecer esses pontos turísticos, vamos voltar no tempo e explicar como tudo começou. Em 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima é reduzida a ruínas pela primeira bomba atômica da história da humanidade, que explodiu a 600 metros acima do centro da cidade, matando cerca de 110 mil pessoas e deixando mais milhares com sequelas devastadoras. Em agosto de 1949 é promulgada a Lei de Construção da Cidade Memorial da Paz de Hiroshima, lei aprovada por unanimidade, mas só em março de 1951 começa a construção da Cidade Memorial da Paz de Hiroshima. Em 24 de agosto de 1955 é inaugurado o Museu Memorial da Paz de Hiroshima, com a exposição dos resquícios da tragédia coletados por moradores da época. Em julho de 2006, o edifício principal tornou-se o primeiro edifício do pós-guerra no Japão a ser designado como importante propriedade cultural nacional e também foi o primeiro edifício pós-guerra a receber reconhecimento internacional. Hoje, o museu conta com 2 edifícios interligados. O edifício principal, esse que estamos agora, no primeiro salão você vai encontrar uma grande imagem que encobre toda a parede com a imensa foto da cidade de Hiroshima antes da bomba. No segundo salão você também vai encontrar uma grande imagem da cidade de Hiroshima, porém imagens essas feitas após o bombardeio.
Ao atravessar um longo corredor escuro, você entra numa sala que representa a realidade pós um bombardeio atômico. Nessa sala são exibidos resquícios dos pertences das vítimas da bomba atômica, assim como fotografias que mostram a tragédia, efeitos da radiação e suas vítimas. Feridos e corpos daqueles que não resistiram a tragédias também são exibidas em imagens fortes e muito chocantes. Em uma das salas de exposições, você vai encontrar uma sala nomeada Grito da Alma. Lá você vai encontrar fotos de corpos mutilados pela explosão, corpos daqueles que não resistiram. São imagens muito fortes que não vamos exibir nesse vídeo. O estudante Hajime Fukuoka, de 14 anos, usava esse uniforme, que foi levado para sua família por um dos pais de um colega da escola, que conseguiu decifrar o seu nome num crachá quase ilegível. No edifício leste, que seria um edifício de apoio, você vai encontrar essa grande exibição da cidade antes e depois do bombardeio, projetada sobre uma maquete em relevo. Aqui também você vai encontrar informações sobre os perigos das armas nucleares e maquetes que representam bem o tamanho da bomba comparada a um adulto e uma criança. Essa é a Little Boy, jogada em Hiroshima, e essa segunda é a Fat Man, jogada sobre Nagasaki. Outra maquete que mostra a cúpula da bomba atômica antes e depois da explosão. E nesse enorme salão você encontra toda a história de Hiroshima, antes e depois da guerra, a sua reconstrução depois do bombardeio e o trabalho da cidade por um mundo mais pacífico. Lembrando que todas as informações também estão em inglês. Mas para aqueles com inglês mais ou menos, existem pontos com tela de informações em português. Saindo do museu, vamos ao Cenotáfio Memorial. O cenotáfio é um monumento fúnebre em memória às vítimas. Ele foi erguido em 6 de agosto de 1952, localizado bem no centro do parque, para homenagear as vítimas. Em frente ao monumento são feitas muitas orações pelas vítimas.
O monumento ele possui uma cobertura em arco que representa um abrigo para as almas das vítimas, onde possui uma descrição: descanse em paz, pois o erro jamais se repetirá. Aqui no Lago da Paz você encontra registro de 297 mil nomes de vítimas da explosão, como também daqueles que perderam suas vidas por doenças ocasionadas pela radiação. A Chama da Paz é outro monumento dedicado às vítimas. Ela representa o formato das mãos abertas para o céu e sua chama foi acesa em 1964 e permanece acesa até hoje. E permanecerá até que todas as bombas nucleares do planeta sejam destruídas. E do outro lado da rua, mas ainda fazendo parte do Parque Memorial da Paz, está o Monumento à Paz Infantil, que homenageia a Sadako Sasaki, uma menina de 2 anos que conseguiu sobreviver por mais 10 anos quando morreu de leucemia devido à radiação. Ela é lembrada por ter feito mais de 1000 tsuru de origami, que é o tipo mais tradicional de origami da cultura japonesa. Hoje, o tsuru de origami se tornaram um símbolo de oração pela paz. Em outro ponto da praça, você vai encontrar a Sala Nacional Memorial da Paz de Hiroshima. Essa sala foi inaugurada em 2002, dedicada a manter registrados os nomes das vítimas e como um espaço de oração também. Você vai encontrar um enorme salão feito com 140 mil azulejos, com o nome das vítimas nas paredes, uma foto panorâmica de 360 graus da cidade após o bombardeio. Em outra sala você encontra fotos da tragédia e monitores para quem deseja fazer pesquisa sobre as vítimas. Do lado de fora você encontra um monumento que representa um relógio marcando 8h15, que foi o exato momento da explosão da bomba sobre a cidade, construído com uma fonte para lembrar aqueles que morreram por falta de água. Ao redor há destroços do bombardeio que foram encontrados durante a construção do memorial. Olhando o monumento de frente, os visitantes ficam voltados para o epicentro. Nosso próximo ponto é a cúpula da bomba atômica, que era um edifício concluído em 1915 e serviu como salão de exposição e vendas de produtos da prefeitura de Hiroshima, e também era usado como espaço para eventos culturais. Após a guerra, o antigo salão de produção industrial passou a ser chamado de cúpula da bomba atômica, devido ao formato da estrutura arredondada de aço na parte superior. Na época, grande parte da população queria demolir a cúpula, pois trazia memórias tristes do bombardeio. Mas um diário deixado por Hiroko Kajiyama, que morreu de leucemia aos 15 anos devido à radiação, deixaram os moradores comovidos com uma anotação, onde dizia: somente aquele triste centro de produção industrial será para sempre capaz de transmitir às gerações futuras os horrores da bomba atômica. E com essa anotação, um grande movimento para a preservação da cúpula foi iniciado através de uma pesquisa em julho de 1965. E depois de um ano, em julho de 1966, o Conselho Municipal de Hiroshima aprovou uma resolução solicitando, sim, a preservação da cúpula, passando por uma grande obra de preservação. Mas foi só em 1996 que a cúpula da bomba atômica foi designada como Patrimônio Mundial da Humanidade. Ainda existem vários pontos e monumentos a ser descobertos, cada um com sua história aqui no parque, mas não vou conseguir mostrar todos eles, vai ficar por uma próxima. Muito obrigada pela sua companhia até aqui.
Eu encerro esse vídeo com essa linda homenagem das crianças em frente ao Monumento à Paz Infantil.